Mas a Umbanda traz de envolvente permitir a incorporação, e permitir que através dessa incorporação as entidades possam ajudar outras pessoas. Independente de credo, independente de religião que outras pessoas professem, as entidades de Umbanda estão sempre prontas para ajudar, para encaminhar, para mostrar um caminho, uma direção, ensinar um banho, independente de onde quer que seja esse terreiro, num barraco de terra batida ou num grande terreiro com toda a estrutura possível, o modo de trabalhar sempre é o mesmo, é a humildade da incorporação e a entidade sempre pronta para ajudar. A Umbanda ela não depende de que exista uma hierarquia enorme onde nós teremos um papa, alguém que coordena, não é assim. Nós temos no terreiro a figura maior do pai e da mãe de santo, do padrinho ou da madrinha, mas nós temos vários terreiros com seus padrinhos e madrinhas, de forma que se um terreiro comete um deslize, comete um equívoco religioso muito grave, os filhos dessa casa acabam migrando para outros terreiros e aquela casa acaba, mas a Umbanda não acaba. Ela se perpetua através de células independentes, que são os diversos terreiros de Umbanda espalhados pelo Brasil. A espiritualidade é sábia. E a Umbanda precisa sair dessa ideia de que nós não nos misturamos com a política. Mas os evangélicos se misturam, tem senadores, deputados, quase fizeram um governador no Rio de Janeiro. Ainda bem que a espiritualidade foi mais forte e nem para o segundo turno ele foi, mas e se fosse para o segundo turno, e se ganhasse um governo no estado tão importante, não é? Então nós temos que pensar nisso. A Igreja Católica tem padres, são padres e são deputados, estão no Congresso Nacional, tem representantes em todas as instâncias, esferas do poder. E a Umbanda diz que não é política, mas na época de política ela ganha docinho para a festa de Cosme, telha para o terreiro, aí o dirigente vai e manda votar naquele candidato A, B ou C, que na realidade às vezes é até de outra religião, que nos ataca nos seus púlpitos, mas na hora da eleição vai ali, pega o voto e pessoas mal informadas dentro da religião acabam dando crédito e ajudando. Quer dizer, a bala que você ganha para ajudar determinados políticos vai acabar se transformando numa arma contra você, porque a bala é um doce, mas ali ele vira uma arma, porque o voto que você vai colocar ali vai acabar ajudando. Infelizmente, as pessoas que estão dentro da nossa religião, não são todas, mas a grande maioria não tem politização. Elas não sabem o que é política, dizem não querer saber e acabam muitas vezes, por não saber ou não querer saber, ajudando, contribuindo para eleger pessoas que vão ir contra a nossa religião. Nós não queremos que todo mundo ame a Umbanda ou seja umbandista, mas nós exigimos que todos respeitem a Umbanda. É o mínimo que se pode esperar de um país que se diz democrático. Nós temos em Brasília recentemente o deputado federal Vicentinho realizou uma sessão solene em homenagem aos 100 anos de Umbanda. Parece pouco, mas foi pela primeira vez na história do Brasil que a Umbanda entrou no Congresso Nacional com os atabaques, que entoamos o hino da Umbanda com a mão no peito, com as roupas ritualísticas. Isso é muito importante para quebrar também esse preconceito. Mas enquanto não houver, por parte dos umbandistas, essa união mesmo entre todos os umbandistas, independente de ser terreiro do pai A, do pai B, do pai C, não importa de qual terreiro você pertence. Desde que você tenha uma consciência que você faz parte de um todo, de um coletivo, um dia isso aí, esse preconceito vai acabar. Pai Oxalá, abençoe sua coroa. Pai Oxalá, abençoe filhos de fé, vou defumar. Nós vamos dar início ao ato solene em comemoração ao primeiro centenário da Umbanda no Brasil, invocando a proteção de Deus, que este ilumine as consciências para a grandeza de Diadema, declaro aberto este ato solene. Nesta noite tão especial, cheia de axé, bênção a todos os dirigentes presentes de Umbanda, comemorando aqui 100 anos de Umbanda no Brasil. Eu quero aqui parabenizar cada um dos senhores que tem essa religião tão bonita, tão importante, né? E que pratica esse ato que nós respeitamos do fundo do nosso coração. E vamos sempre estar respeitando. Então, parabéns aos senhores, às senhoras, né? A todos os dirigentes da Umbanda brasileira. A sessão solene foi convocada pelo presidente dessa casa, deputado Vaz de Lima, com a finalidade de comemorar os centenários da Umbanda. Saravá Umbanda, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade dentro do estado de São Paulo para nós podermos comemorar o centenário da Umbanda.
100 anos de luta, 100 anos em que os terreiros praticam o amor, a paz e enfrentamos a intolerância religiosa. Um basta à intolerância religiosa e um sim à luta do povo afrodescendente, do povo do santo, à prática da caridade. Axé a todos os companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de fé que comparecem nessa noite. Refleti, ó luz divina, dentro do seu esplendor, vem no reino de Oxalá, onde a paz e a banda não é qualquer 100 anos. Uma coisa é completar 300 ou 400 anos da igreja da qual eu participo, que é a Igreja Católica, com todo o apoio, inclusive para perseguir em determinados momentos. Outra coisa é completar os 100 anos de uma instituição e uma fé professada que foi perseguida, inclusive no século passado, precisar de autorização da polícia para se instalar. Por isso que eu me senti muito orgulhoso, porque essa religião é dos meus ancestrais. É uma religião que professa a solidariedade, o amor, o carinho, a paz. Isso é um dom de Deus. A Umbanda é a grandeza da entidade. Daqui para frente o que eu espero é a grandeza deles, a organização, eles serem organizados cada vez mais e mais e mais e mais. Um momento muito especial, porque a gente está conseguindo levar a quem não conhece a informação de que Umbanda é uma religião brasileira. Por que essa vergonha de ser umbandista? Na verdade, esse sentido de orgulho, ele foi aplacado de tanto se falar em amor e caridade. Só que o próprio amor e caridade são discutíveis no sentido de que isso tem que fazer parte de mim no meu dia a dia. Também faz parte do amor e caridade eu amar a mim mesmo, eu entender que sou filho de Deus, entender que se é religião, vem de Deus, se é para o bem, vem de Deus. Então o Olorum, nosso Pai Criador, está em tudo, está na Umbanda. Depende sim de uma consciência umbandista. E eu tenho muita certeza que essa porta do conhecimento que se abre hoje, ela é parte integrante dessa mudança. Nós vivemos um período de muita transformação. Essa transformação, com certeza, nós não veremos aqui. Nós não veremos aqui na matéria, mas os nossos filhos, os nossos netos verão sim. Verão uma Umbanda de orgulho, de, sabe, se bater no peito e falar, sou umbandista. Umbanda é religião. Umbanda tem todos os sacramentos que tem em todas as religiões. Umbanda tem casamento, tem batismo, tem ritual fúnebre, Umbanda tem liturgia, Umbanda tem teologia. E isso é muito importante para que um umbandista sinta-se umbandista. Não adianta estar umbandista, tem que se sentir umbandista, ser umbandista. Uma série de fatores contribui para que as pessoas não se declarem umbandistas em pesquisas, quer seja o censo ou outro tipo de pesquisa. O grande preconceito que nós enfrentamos ainda hoje, a perseguição que nós enfrentamos dos neopentecostais, né, que usam a televisão, todos os poderes de mídia que eles têm para incutir no povo brasileiro que a Umbanda é algo satânico, que é totalmente uma irresponsabilidade essa afirmação. Tudo isso contribui para que as pessoas que sejam da religião não assumam a religião, com medo de ser execrada no seu serviço, no seu dia a dia, perder um emprego, que seu filho na escola seja perseguido. Então isso é algo real. Então são fatores, você vai observar que são várias coisas que eu coloquei aqui que contribuem para que a pessoa não se assuma. Agora nós, enquanto religiosos, o que é que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Tomarmos iniciativa de realizarmos grandes festas públicas, como várias são realizadas, para mostrar para o umbandista e para o leigo que a religião existe, ela tem fundamento, ela tem base e ela tem o direito sagrado de ser professada. O apoio que nós temos agora da classe política, não diria de todos, aliás, minimamente, de quase nenhum, mas nós temos apoio. O próprio presidente Lula recentemente declarou que a partir de hoje o Brasil vai começar, o Estado brasileiro, a coibir aquelas religiões que atacarem outros credos, principalmente na mídia. Aqueles que detêm a mídia e que usarem essa mídia para fazer proselitismo e para atacar outras religiões. E quando ele diz outras religiões, você pode escrever embaixo, a Umbanda, porque eles atacam é a Umbanda.
o Estado vai começar a tomar providências. Ninguém bate em cachorro morto, né? As pessoas só batem na gente porque nós estamos vivos. Nós representamos uma força que luta contra aquilo que outras pessoas pensam. Não há a possibilidade de o mundo existir mais sem a Umbanda. Por quê? Nossas colunas são fortes, as nossas colunas se fecharam dentro dos orixás, nós não adoramos nem cultuamos demônio, nós conseguimos manter o equilíbrio. Não existe nada sem equilíbrio, existe positivo e negativo, masculino e feminino. Na Umbanda, nós respeitamos o lado negativo e doutrinamos o lado negativo. Enquanto outras igrejas expulsam o demônio, nós trazemos a energia negativa e doutrinamos ele e tornamos ele um espírito de luz. Isto é a Umbanda. A Umbanda doutrina espíritos. A Umbanda faz com que os espíritos sejam iluminados. Enquanto outras religiões incorporam espíritos diferentes todos os dias, na Umbanda tem os mesmos espíritos sendo respeitados há 30 anos, 40 anos. Comemorando 100 anos de Umbanda, de 15, 20 anos para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Hoje nós temos vários veículos de Umbanda. É muito importante que surjam cada vez mais autores de Umbanda, escritores de Umbanda. O Rubens Saraceni foi um marco, porque até o Rubens começar a publicar os livros dele, todas as publicações eram espíritas. A psicografia, a mediunidade de psicografia era arraigada no meio espírita, não no meio umbandista ou das religiões naturais, o candomblé, o catimbó, enfim. Então Rubens trouxe essa marca para a Umbanda e depois dele realmente muita gente boa começou a escrever. É importante a literatura, é importante o meio de comunicação para que as pessoas entendam que é uma religião natural, é uma religião que tem fundamento, né? Se tem fundamento pode ser escrita sobre ela, os procedimentos podem ser escritos e as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. O Jornal de Umbanda Sagrada ele é um ideal, ele é muito mais um informativo da religião, ou se preferir um folheto, porque o jornal começou exatamente assim, com um folheto que a gente distribuía nos dias de trabalho para levar esclarecimento sobre o que é religião. Ele mantém isso até hoje, ele não é comercial, não vende anúncio, não vende assinatura, é distribuído gratuitamente e um grupo de pessoas custeia o que a gente gasta. Então é um ideal, o ideal de falar sobre a religião. O que caboclo eu já mandei chamar, o que caboclo eu já mandei chamar. A Umbanda teve um boom, um crescimento extraordinário na década de 70, 80. Tinha terreiro em tudo quanto era canto, mas a qualidade desses terreiros, minha Nossa Senhora, era sofrível, compreende? Depois disso, a Umbanda teve um esvaziamento muito grande. O que eu vejo hoje é um interesse muito grande da juventude, principalmente dos universitários pela Umbanda. Eu nunca imaginei, antigamente a Umbanda era a religião de pobre e de preto. Hoje a Umbanda é a religião do universitário, praticamente. E eles lá, a religião é exatamente igual a daqui. Vai ter as 7 linhas da Umbanda, que é as raízes da Umbanda. Então vai estar aí Oxalá, Iemanjá, né? Criança, que é Iori, Iorimá, que é Preto Velho, vai estar algum Xangô e Oxóssi, como em qualquer outro lugar. E lá vai ter as linhas auxiliares, que a linha de Baiana é uma linha auxiliar da Umbanda, né? É uma linha que não está enquadrada dentro das 7 linhas da Umbanda, né? Mas ela é uma linha auxiliar, como a linha de marinheiro, como a linha de cigano, como também a linha de boiadeiro. E eles também vão estar incorporando lá. Talvez lá tenha outras linhas também, né, que serão desenvolvidas da cultura local. Então vai ser uma religião que no exterior pode trazer mais adeptos do exterior para nós, né, para a Umbanda, e vai estar divulgando as raízes, né, onde o Brasil teve papel fundamental, né, na criação e na evolução dessa religião, da Umbanda, para estar dividindo aí com todos os outros países. O que eu tenho notado é o seguinte, e isso sim me deixa muito triste. Nós estamos nos afastando muito daquilo que o Zélio nos ensinou. O Caboclo da Sete Encruzilhada, quando traçou como deveria ser a sessão de Umbanda, ele disse: a máxima maior da Umbanda é com os espíritos evoluídos, adiantados, nós aprenderemos
aos atrasados nós ensinaremos, e a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Porque a mesa kardecista faz essa diferença. Um general importante, um Humberto de Campos, se manifesta na mesa kardecista. Um preto velho, um caboclo, não. Confundem cultura, posição social, conhecimento científico com bondade. E eu acho que disso tudo, bondade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você pode não ter conhecimento nenhum e ser um indivíduo bom e praticar o bem, certo? Não vou ensinar os caminhos. Eu acho que o bem é alguma coisa que a gente faz tentando melhorar aquele que precisa mais do que a gente, compreende? Eu acho que a base, a essência da Umbanda deve ser sempre a prática do bem, certo? Cada um de nós tem uma maneira pessoal, uma maneira sua de interpretar o que é bem e o que é mal. Só que você sabe quando está agindo mal. Então, volto a repetir, a bondade tem que ser a maior qualidade do médium. Eu tenho a impressão que o terreiro está se sofisticando demais, certo? O Zélio de Moraes dizia que a roupa deveria ser branca e de algodão. Calçado, se fosse preciso, que fosse o tênis. Mas entenda que naquela época não tinha Nike, nada disso na vida. O tênis era uma solinha desse tamanhinho, era um sapato de lona com uma solinha fininha de borracha e mais nada. E o que eu vejo hoje com muita tristeza é que a Umbanda que se preconiza hoje, com invencionices mil aqui, certo? Não está de forma nenhuma, não é de maneira nenhuma aquela pregonizada por Zélio de Moraes, compreende? Eu fico com a dele, com o banquinho do preto velho, com a roupa branca do caboclo, no caboclo, compreende, certo? Enfim, Zélio de Moraes dizia que dentro do terreiro não existem homens e nem mulheres, existem médiuns, certo? Não pode haver... Ele dizia mais, ele dizia que o grande perigo do médium homem é a mulher, o grande perigo do médium mulher é o homem. Ele tinha uma preocupação muito grande pelo aspecto moral que envolvia. Era um gênio. Se você pegasse a Bíblia inteirinha, você pode resumir ela só numa linha. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor, não faça a ninguém o que você não queria que lhe fizesse. A princípio eu não acreditava em nada, até que um belo dia tive uma incorporação involuntária. Depois disso resolveram-me que eu devia me preparar, compreende? Então eu passei todo o período de recolhimento, né? Como eu sou sobrinho do Lauro Dávila, minha tia Elvira foi casada com Lauro Dávila, e foi diretor da Rádio Cultura, quando a Cultura ainda era empresa privada. Eu tive uma certa familiaridade com músicas clássicas, com rádio. Eu sempre que podia me enfiava na rádio. Bem, depois de algum tempo eu acabei mudando para Niterói e com alguma objeção do meu pai, eu tentei montar minha primeira roça de candomblé. E até que fui bem sucedido no Rio. Mas 8 ou 9 meses depois, eu tive uma conversa com meu pai por telefone, disse que a mamãe estava doente, que eu devia voltar, tudo mais tal. Aí eu voltei. Agora tentei aqui, e no meu bairro, no bairro do Cambuci, eu tentei montar uma roça de candomblé, né? Quando eles viram, a primeira vez que eles me viram vestido, certo, numa saída de Xangô, com tomara que caia, né? Começaram a me olhar torto, compreende, certo? Para encurtar o assunto, quebrei a cara, não deu certo, compreende? Botei de lado. Eu me mudei do Cambuci para Guarulhos em 54. E um dia um amigo meu, era meu barbeiro, chamava-se Otávio. Um dia ele me convidou, ele estava com um problema, queria resolver uma questão aí. Falou para mim, olha, a gente tinha tido uma conversa, eu disse para ele que conhecia o candomblé e tudo mais. Ele falou, olha, tem um terreiro aqui, eu vou lá no terreiro, você vai comigo. Mas eu não sabia que tipo de terreiro que era. A princípio eu imaginei que fosse uma roça
de candomblé. Eu cheguei lá nos bancos improvisados que tinha, né, uma vez por semana que eles faziam o toque. Cheguei junto com o Otávio e falei para o Otávio, vai você que eu fico aqui, né? Me sentei no último lugar que tinha, bem quietinho ali, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Não tinha placa, não tinha, eu digo, era uma chácara. Aí começou o trabalho, tudo mais tal. Daí a pouquinho eu comecei a estranhar tudo aquilo, não era como eu tinha aprendido, não tinha. Daí a pouco, muito pobre, inclusive, não tinha aquelas roupas bonitas, nada disso. Daí a pouquinho tinha uma senhora de couro, incorporada num canto, né? E veio uma menina que estava atendendo ela, estava fazendo hoje serviço de cambono, né? Veio lá, me pegou pela mão e falou, aquele preto velho quer conversar com você. Eu olhei, não vi preto velho nenhum, eu vi a velha. E fui até ela, né? Morrendo de medo. Cheguei diante dela e perguntei, me apresentei, né? A entidade que estava incorporada nela teve uma coisa que mexeu com a minha vida e mexe até hoje. A entidade que estava incorporada nela, pura e simplesmente disse para mim, o meu cavalo vai cufar. Em outras palavras, meu aparelho vai morrer, certo? E você é o meu próximo médium. Gente, o susto que eu tomei foi tão grande e a coragem que eu tinha era tanto que o Otávio me pegou 2 quadras na frente. Uns 3 meses depois, nós estávamos em casa jantando, eu, papai e mamãe, eu sou filho único. Foi quando a entidade se manifestou, certo? Tranquilizou a minha mãe, o meu pai, certo? Disse que eu tinha uma missão mediúnica, porque até então tudo isso eu não estava levando muito sério. Uns 3 meses depois, eu tive essa incorporação e depois a entidade foi embora, né? Eu não tinha lembrança do que tinha acontecido. Mamãe me relatou todos os fatos. Eu me lembrei de um amigo meu chamado Eide Córdoba, que eu havia conhecido no circo ainda. E o Ei tinha o pai dele, o seu Xavier, eu sabia que era médium, né? Era lá em Santana. Eu fui procurar pelo seu Xavier, ele me deu alguns conselhos. Eu comecei a frequentar um terreiro que tinha e comecei a trabalhar. Eu não entendia nada de Umbanda, só que ao contrário da maioria das pessoas, eu tinha a coragem de dizer não sei. Dentro de Umbanda você tem um altar católico, você tem uma prática espírita, você tem um ritual que é meio africano, meio indígena. Eu queria entender esse coquetel de... Eu comecei a fazer pergunta para o pessoal, quanto tempo você tem de Umbanda? Os livros eram muito pouco esclarecedores. Quanto tempo você está na Umbanda? O que eu queria saber, ninguém tinha explicação. Então, a conclusão que nós chegamos nesse período, aí já praticamente na década de 70, era de que a Umbanda tinha nascido que nem cogumelo, né, ao mesmo tempo, em São Paulo, no Rio e no Rio Grande do Sul, para minha surpresa, compreende? Certo? Mas ninguém sabia dizer como, de onde, nem porquê. Um dia eu recebo do Rio esta revista histórica. O título que me impressionou aqui, exclusivo, Eu Fundei a Umbanda. A matéria era tão gritante que num primeiro momento eu achei que só podia ser mentira, não podia ser verdade. Então naquela época eu li esta matéria, o título diz aqui, a Umbanda existe há 64 anos, certo? E pensei, eu vou visitar essa pessoa, eu vou querer conhecer isso de perto. Mas o tempo foi passando, eu acabei, nesse meio tempo, acabei ampliando a minha loja de artigos religiosos. Eu comecei a fazer muitas compras de uma casa no Rio chamada Casa Rei Guerreiro. Então eu ia para o Rio, a partir de então, a cada 25 a 35 dias, eu passava 2, 3 dias no Rio. Numa dessas vezes eu fui ao Rio para retirar a mercadoria, e tinha chovido, a mercadoria não tinha secado, não tinha dado tempo de pintar. Então, de repente, eu me dou conta, eu tenho um dia inteiro para não fazer nada no Rio. Como eu sempre levei a minha senhora comigo,
Me virei para a Norminha e falei para ela, é hoje. Eu falei, hoje o quê? Eu falei, hoje que nós vamos esclarecer a história do Zélio. Você está doido, né? Eu sabia que aquilo ficava em Cachoeiras do Macacu. Atravessei a recém-inaugurada ponte Rio-Niterói. Certo? Cheguei em Niterói, de Niterói até Itaboraí, de Itaboraí até Cachoeiras de Macacu, perguntando muito. Ninguém conhecia o Zélio lá. Aí até que nós chegamos no lugar, o lugar todo tem 10, 12 casas, acho que ainda hoje tem 10, 12 casas, quase todas antigas. E nós fomos na casa, a casa toda fechada, bati na porta, ninguém respondeu, bati palmas, ninguém respondeu. Do outro lado da rua, abriu uma janela, saiu uma senhora, e essa senhora perguntou para mim, o senhor procura por quem? Bem, sem declinar meu nome, eu apenas disse para ela o seguinte, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes, eu gostaria de entrevistar essa pessoa. E este senhor me disse que ele mora aqui. Aí ela falou, o seu Zélio não está, não tem ninguém em casa, ele está muito doente, ele está em Niterói. Eu tinha passado por Niterói, andado 2h30 de carro para descobrir que ele estava... A senhora tem um endereço em Niterói? Ela falou, não, eu só tenho o telefone. Aí me deu o número do telefone. Quando eu cheguei em Niterói, eu parei em frente a uma farmácia, parei o carro em cima da calçada, desci. Foi a única ocasião que eu mostrei a minha credencial da rádio. Mas assim, só para conseguir o telefone, que naquela época você não encontrava, não tinha celular, você não encontrava telefone em todo o canto. Mostrei a carteira, falei, olha, eu sou repórter, o senhor permite que eu use seu telefone um minuto? Né? Aí ele permitiu, né? O pessoal já em volta, foi crime e tal. Peguei o telefone de lá, liguei para o número, não tinha declinado meu nome, eu não tinha falado com ninguém, eu não estou comprando nada de vocês, não estou vendendo nada, não tenho o menor motivo para contar uma coisa que não fosse absolutamente verdade. Liguei, quem atendeu do lado de lá foi uma menina, passou o telefone para uma senhora. Fui eu que atendi o telefone e passei para uma mãe. Quando a senhora atendeu o telefone, pela voz, né, uma senhora, quando a senhora atendeu o telefone, eu disse para ela o seguinte, olha, eu estive em Cachoeiras de Macacu, me deram esse número de telefone, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes. Sou jornalista de São Paulo, queria entrevistá-lo. Ela não tapou o bocal do telefone. Eu ouvi ela dizer com todas as letras, né? Papai, tem uma pessoa de São Paulo que veio para entrevistar o senhor. O senhor pode receber? Eu ouvi uma voz cansada, uma voz de velho, dizer, é o Ronaldo, minha filha. É o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Eu confesso para vocês que eu chorei. Ele não tinha meios, eu me arrepio até hoje quando eu conto essa história. Ele não tinha meios de saber quem eu era, muito menos o meu nome, que não era na época um nome tão comum, tão vulgar, compreende? Eu peguei o primeiro táxi que estava passando, dei o endereço que eles me deram, falei, vai na frente que eu te acompanho, pago a corrida. Aí cheguei na Avenida Almirante Ari Parreiras, bairro de Icaraí, 10º andar, ela morava num apartamento em companhia da filha. Já abriu a porta, apareceu a Meia, né? Primeira vez que eu a vi, ela olhou para mim e falou, o senhor é seu Ronaldo? O que você diz, gente? Falei, perfeitamente. Ele falou, papai estava esperando, ele sabia que o senhor vinha. Nem eu sabia naquele dia, certo? Aí, muito rapidamente, apresentei a Norminha, nós entramos, havia essa sala que você está vendo aqui, o aquário, e ao lado tinha um L da sala. No canto tinha um sofá, e quando eu olhei, eu falei, não é possível, é o Chico Xavier, né? Não é o que vocês veem lá? Aparência extraordinária, compreende? Olha, eu estava tão emocionado. Eu me ajoelhei diante dele como me ajoelharia diante de um babalaô,
certo? E pedia bênção, foi a primeira coisa que me ocorreu. Ele irradiava um ar de... Pedia bênção para ele. Quando eu baixei a cabeça para beijar a mão dele, ele pôs a mão na minha cabeça. Eu sei o que você quer saber. Você quer saber por que é que nós temos um altar católico, um ritual. Ele sabia tudo. Essa é que é a grande... Não era preciso perguntar. Antes que a gente fizesse a pergunta, ele ia explicando detalhadamente tudo o que a gente... Foi esse conhecimento que eu procurei trazer. Depois que eu me mudei para cá, ficou muito mais fácil, certo? Eu vinha muito para cá, para Pedreira Montanhão, ainda não era o santuário. A ideia de fazer o santuário, certo? A gente utilizava aqui, já participava, mas a ideia de fazer daqui o santuário veio do conhecimento da cabana de Pai Antônio, que o Zélio de Moraes mantinha lá em Cachoeiras de Macacu. Me entusiasmei com a ideia de fazer aqui um espaço onde um umbandista pudesse ser respeitado. Briguei muito por isso. E financeiramente, eu caminhei como caranguejo, caminhei para trás, certo? Mas não me arrependo nem um segundo de ter tomado as decisões que eu tomei. Eu acho que, de alguma forma, eu tornei conhecido. Anteontem me disseram, Cássio Lopes Ribeiro disse, olha, se a Umbanda está comemorando os 100 anos, é por causa do trabalho do pai Ronaldo. Eu não quero, de forma nenhuma, parecer melhor do que ninguém. Se o meu papel era esse, era divulgar o que Pai Zélio deixou, eu procurei fazer isso da melhor maneira possível. Eu apanhei na Quinta da Boa Vista, fazendo oferendas. Eu vivi um tempo da Umbanda e do Candomblé. Eu gostaria de apagar da minha memória. Eu tive inúmeros companheiros meus, como o pai Jaú, como outros veteranos que, como eu, foram prensados, prejudicados, porque não tinham um espaço onde pudessem fazer uma oferenda aos seus orixás. O começo foi muito difícil. Quando nós resolvemos transformar a Pedreira Montanhão no Santuário Nacional da Umbanda, houve uma onda de incompreensão enorme. As pessoas, a princípio, me chamavam de doido. Você nunca vai transformar aquilo numa floresta. Mas eu acho que o umbandista traz dentro de si, dentro do coração, uma vontade inquebrantável, um desejo que ninguém destrói. Isto aqui não foi feito por mim. Eu posso ter sido o maestro, vocês foram a orquestra. Foi graças ao trabalho de cada um de vocês que nós conseguimos plantar, nesses 40 anos, 65 mil árvores no Santuário Nacional da Umbanda. O umbandista não é menos do que ninguém. Não pretendemos ser mais do que ninguém, mas não somos menos do que ninguém. E unidos, nós somos capazes de grandes realizações.